da hierarquia e da disciplina. A hierarquia e a disciplina são base institucional da Polícia Militar, ou seja, digamos, a polícia se baseia na disciplina e na hierarquia, né? E a autoridade cresce de acordo com a patente, né? Com o grau hierárquico. E aí essa autoridade se dá em diferentes níveis de estrutura e ele pode ser feito por postos ou graduações, né? E a diferença, por exemplo, de duas patentes iguais no caso do tempo, né, que essa pessoa está nessa patente, né? O tempo é que vai fazer o disparate ali. É aí a disciplina, o que significa disciplina? A disciplina é a rigorosa e observância e acatamento integral das leis, regulamentos e normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar. Ou seja, é cumprir o seu dever. Basicamente, a disciplina é você cumprir os seus deveres de policial militar, para que a polícia militar ela tenha um lugar mais harmônico e regular. E aí a disciplina do respeito ele se aplica em todos os momentos da vida, ou seja, para sempre, se uma vez policial militar, para sempre policial militar, meu amigo. Tem isso não. Isso é para se aplicar a policiais da ativa, da reserva, remunerado ou reformado. Qualquer um que já foi policial militar, para sempre vai ser, em tese, um policial militar. Os círculos hierárquicos, né? Eles são divididos em postos e praças porque os postos são para oficiais, né? São pessoas que têm, eles trocam informações entre eles para um objetivo de comando da Polícia Militar. Os praças, por sua vez, como eles não têm essa capacidade técnica de comando, eles têm que estar separados em cada um em seu grupo ali, mas não de uma forma de segregar, mas de uma forma de segmentar os grupos. Segmentar é diferente de segregar, né? E aí a gente tem os quadros, a gente tem os círculos de oficiais, que são denominados postos, as patentes são chamadas de postos. A gente tem os oficiais superiores, que são os coronéis, tenente-coronel e major da Polícia Militar. A gente tem os intermediários, que são os capitães da Polícia Militar. A gente tem os subalternos, primeiro-tenente, segundo-tenente. A gente tem a praça especial, que é o aspirante a oficial. E a gente tem o círculo das praças, que são as graduações, que é subtenente, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, cabo, soldado. Bom, aqui a gente tem uma divisão. Os oficiais superiores é aqueles que tratam do nível estratégico da polícia militar. São os oficiais superiores. Os oficiais intermediários, subalternos, praça especial, subtenente e terceiro sargento são pessoas que estão ligadas à parte de diretoria da Polícia Militar, né? E o cabo e soldado, policial militar, são os que de fato vão executar as ordens, né? E aí aqui ele vai explicar. Posto é o grau hierárquico do oficial e conferido por ato de governador do estado, né? Ou seja, você é promovido a oficial somente pelo governador do estado. Graduação é o grau hierárquico da praça conferido por ato do comandante-geral policial da Polícia Militar. Ou seja, você sai de soldado a subtenente por ato do comandante-geral da Polícia Militar. Os aspirantes a oficial e alunos oficiais são denominados praças especiais. Ah, aqui vai falar um monte de coisa que não é legal. Sim, sempre que o policial fizer o nome da reserva, se ele utilizar o nome de policial militar e ele tiver na reserva, ele tem que indicar isso, né? Eu sou o policial militar fulano de tal. Se ele tiver na reserva, eu tenho que dizer, eu sou o policial militar fulano de tal na reserva. Tem que identificar isso, né? E aí a gente vai ter que a explicação. Se houver equiparação entre patentes ou postos, né? Vai-se ao tempo da graduação, primeiro. Se empatar de novo, vai para a graduação anterior. Se for empatando, 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 até a questão da data de nascença, né? A data de nascença é o que vai ser considerado. A gente tem também. Aqui não tem mais nada. Sim, aqui tem uma observância que os alunos oficiais PM são superiores a todas as demais praças. E os aspirantes oficiais ele é também superior às demais praças, né? Por isso que são praças especiais. Aí a gente tem a polícia militar, ela tem um registro de todos os dados do seu pessoal, né? Das respectivas escalas. E assim, os alunos oficiais policiais militares são declarados aspirante oficial pelo comandante-geral, né? Os aspirantes a oficial é pelo governador e os alunos oficiais pelo comandante.
Aí aqui a gente tem dos cargos, não cai. Aqui, ó, do valor policial militar, ou seja, o básico que o policial militar tem que ter. São manifestações essenciais do policial militar. O sentimento de servir a comunidade estadual, né, cumprir os seus deveres mesmo com a própria vida, a fé elevada na missão da polícia militar, ou seja, de manter a ordem pública, a incolumidade pessoal e patrimonial, o civismo e o culto às tradições históricas, o espírito de corpo, ou seja, você se sentir de parte da polícia militar, orgulho do policial militar pela organização policial militar onde serve, ou seja, ele tem orgulho de servir a polícia militar. Amar a profissão policial militar e o entusiasmo com que é exercida, né, exercer a profissão com amor, né, com dedicação, e o aprimoramento técnico profissional, né, são características essenciais do policial militar. Aí da ética do policial militar, né, da conduta dele. Ah, o policial militar ele tem que amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal. Ou seja, o policial militar ele tem que ser verdadeiro naquilo que faz, naquilo que fala. Ele tem que exercer com autoridade, eficiência, probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo. Ou seja, ele exercer com padrão, né? Que tem que existir com autoridade, ou seja, ele saber o que está fazendo com eficiência, né? Ele fazer bem feito e com honestidade, né? Fazer o que sabe, saber o que está fazendo, ele ser eficiente e agir honestamente. Ele tem que respeitar a dignidade da pessoa humana, policial militar. Ele tem que cumprir e fazer as leis, ou seja, ele tem que cumprir primeiro, ele tem que primeiro ser para depois cobrar. Ele tem que ser justo e imparcial, ou seja, ele não pode ser injusto nem parcial, né? Ele deixar aliviar uma barra para uma pessoa, né? Porque é um conhecido seu, não pode. Ele deve zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual, físico e também dos seus subordinados, né? Isso aqui no caso de uma pessoa de comando, né? Um sargento, um subtenente, ele tem que zelar pelo preparo da sua tropa, né? A sua tropa tem que estar bem e ele também. Aqui entra a questão do cumprir e fazer cumprir, né? Empregar todas as suas energias em benefício do serviço público, praticar a camaradagem, né, ser amigo da corporação, né, das pessoas que estão na corporação. Ele tem que ser discreto em suas atitudes. Ele não pode falar fora do âmbito privado de matéria sigilosa à segurança nacional, né, ele está cometendo crime de prevaricação. Acatar as autoridades civis, né, acatar as autoridades civis, por exemplo, prefeito, Ministério Público, né, ele tem que acatar, cumprir seus deveres de cidadão, proceder de maneira ilibada na vida pública, ou seja, não existe isso de policial militar com trambique ali, aqui e acolá, não pode. Ele tem que observar as boas normas de educação, né, tem que ser uma pessoa bem educada. Ele tem que garantir a assistência moral e material do seu lar. Ele tem que conduzir-se, mesmo fora do serviço, na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios do respeito e do decoro da polícia militar. Abster-se do uso do posto de graduação para obter facilidades pessoais, né? Ele não pode fazer isso, né? Por exemplo, eu sou policial militar, eu sou soldado da polícia militar, meu amigo, me ajuda aí, senão a gente vai ter um problema aqui, né? Ele não pode fazer isso. Ah, é, Ele tem que zelar pelo bom nome da polícia militar, de todos os seus integrantes, né? Ah, o comandante-geral pode determinar aos policiais militares que, sim, aqui o comandante-geral ele pode requerer dos policiais militares uma questão de para indicar a origem dos bens, né, para salvaguardar a dignidade dos policiais e também da instituição polícia militar. E aí a gente tem os deveres dos policiais militares. Os deveres dos policiais militares emanam de vínculos relacionais. Enfim, ele tem que ter o dever de a dedicação integral ao serviço policial e a fidelidade à instituição que pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida, o culto aos símbolos nacionais, a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias, ou seja, a honestidade e lealdade em todas as circunstâncias, a disciplina e o respeito à hierarquia, de novo, disciplina e respeito, o rigoroso cumprimento das obrigações e ordens,
a obrigação de tratar seu subordinado dignamente e com urbanidade, ou seja, ele não, uma pessoa que tem um comando sobre um subordinado, ele não pode tratar o subordinado de qualquer forma, não, ele tem que tratar de forma digna, né? De acordo com os parâmetros da Polícia Militar, sim, mas de forma digna, né? Lembrando que o policial militar ele tem o dever de garantir a dignidade humana, né? O compromisso policial militar, artigo 31, apenas. Todo policial militar ao ingressar na Polícia Militar mediante inclusão, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra na qual afirmará sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres de policiais militares e manifestará sua firme disposição de bem cumpri-los. Aqui a gente tem uma oração que a gente vai pular. Aqui, cadê? Calma. Aqui a gente vai ter uma ideia que é legal. Calma aí, deixa eu ver. Artigo 33 ao 39. Pronto. Daqui a gente para. E aí começa daqui. Do comando e da subordinação. Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidade que o policial militar é investido legalmente quando conduz homens, dirige uma organização policial militar, né? O comando está vinculado a um grau hierárquico, não é uma prerrogativa, é uma prerrogativa impessoal, né? Não é porque o cara é um comandante, não, ele é comandante porque ele é filho de fulano e tal. Não, cara, é impessoal isso, não é porque a pessoa, não é porque fulano é fulano assim, fulano ciclano A, não. É pessoal, é uma característica técnica. Ah, mas porque ele é só porque ele é comandante. Não, é uma coisa técnica, né? Não tem uma prerrogativa pessoal, né? De você, você é soldado, você é um bosta. Não, nada a ver. Aí, ó, a subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do policial militar, né? E decorre exclusivamente da estrutura hierárquica, ou seja, ninguém é melhor do que ninguém. É só uma questão de capacidade técnica que um tem que o outro não tem. Infelizmente é isso, né? Alguém estudou mais para ser oficial, o outro estudou um pouco menos para ser soldado. O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando. O oficial, não o aluno, não o aspirante, não. O oficial, ele é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando, da chefia, da direção das organizações policiais militares. Aí, ó, os subtenentes auxiliam e completam as atividades dos oficiais, quer no adestramento ou no emprego dos meios. Ou seja, subtenente, sargento, eles estão mais ali para treinar, por exemplo, os soldados que vão chegar na nova tropa, né? Ah, aqui a gente pode pular isso, né, que senão não vai cair. E aí os cabos e soldados são essencialmente os elementos de execução, né? Percebe que aqui a gente teve o comando, ó, e vai destrinchando, falando o que é o comando, o que é, como é feito o oficial. Aqui vai falando subtenentes que falam né, o nível mais de direção. E os cabos soldados são essencialmente elementos de execução, né? Não serve mais para nada, só para executar as ordens. E aí as praças especiais cabe a rigorosa observância dos regulamentos, ou seja, ele precisa de inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional. E aí, por último, cabe ao policial militar a responsabilidade integral das decisões que tomar, não das que não tomar, das que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar.